Vamos dar início, então, com a primeira palestra, que é História e Importância do Movimento Sindical no Trabalho Médico. Essa palestra vai ser presidida pelo Dr. Marlos Volney. Ele é diretor e presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná. Pode se dirigir à mesa, doutor? Dr. Marlos também, ele é médico formado pela UFPR com especialização em cirurgia geral, gastroenterologia e endoscopia digestiva. É presidente do CIMEPAR e também se especializou em auditoria médica, gestão empresarial de saúde e atenção primária à saúde. Boa palestra, doutor. Tá ok. Bom, pessoal, primeiro, boa noite. Eu acho... esse evento vocês vão ver já por um pedacinho da história que eu vou contar. Para nós, Sindicato dos Médicos, é um evento extremamente importante, extremamente marcante, não só pela presença de vocês, que é obviamente muito importante, mas porque ele marca o início de uma caminhada que a gente pretende fazer junto aos núcleos acadêmicos. Tá? Nós estamos lançando aqui, com esse evento, essa relação mais próxima do Sindicato dos Médicos do Paraná com os acadêmicos de medicina e, obviamente, com os recém-formados também, porque a gente percebeu que é uma lacuna, um espaço que não vem sendo bem executado nessa relação em que vocês, muitas vezes, nos cursos que vocês participam, não só aqui na Federal, mas em outros cursos, têm dificuldades que não conseguem reportar ou não conseguem dar andamento, muitas vezes, por falta de uma atuação um pouquinho mais presente de alguma das entidades médicas. Tá? Então, a importância disso que está acontecendo hoje aqui é a gente conseguir, de fato, criar um núcleo acadêmico que já está se estruturando, graças à atuação do pessoal do diretório, e fazendo com que isso, de fato, progrida, sem que seja uma questão só de pensamento, de ideias para serem executadas. Já está em execução. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho da nossa história. Por que é importante a gente olhar para a história? Eu tive sempre, dentro da minha formação, eu vou falar um pouquinho desse motivo, eu tive sempre uma discussão com uma irmã mais velha, minha irmã mais velha, ela é professora universitária, hoje está na Academia Paranaense de Letras, e como nós morávamos juntos, e eu fui um aluno que fui relativamente bem durante o curso primário, secundário. Não sei se vocês sabem o que é primário e secundário, vocês estão numa outra fase já, né? Já é fundamental. Né? Mas uma das coisas que me chocou muito foi que, num determinado momento, eu só tinha notas boas, né? Fui considerado um aluno de ponta, recebi prêmio por isso, mas num determinado momento eu tive uma nota péssima, e foi em História. Eu cheguei em casa muito revoltado, muito bravo, e falei para minha irmã, pá, que porcaria que a gente tem que estudar história, essa coisa de história é coisa do passado, é coisa que já é enterrada, que já foi, que não sei o quê. E ela me deu uma lição, como todo irmão mais velho faz, né? E ainda mais professor, diz assim, pensa o seguinte, se você não conhece a história, você não sabe o que está acontecendo agora, você não sabe por que chegou nisso. E ao não saber o porquê que chegou nisso, você vai cometer os mesmos erros que foram comentados. Você pode até fazer os mesmos acertos, mas você vai cometer alguns erros. Então, olhe um pouquinho para o passado, dá um passo para trás para você poder dar um salto para frente. Né? Então, a ideia de mostrar para vocês um pouquinho da história do sindicato, olha, eu não vou ficar aqui falando só para vocês terem ideia, eu não vou contar ano a ano, porque são 93 anos de Sindicato dos Médicos no Paraná. Então, eu não vou contar ano a ano, pode ficar tranquilo. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho da história e a importância que tem vocês, inclusive, o fato de vocês estarem hoje na Universidade Federal do Paraná tem muito a ver com a história do sindicato e da própria universidade. Tá? Então, vou pedir para o pessoal me ajudar aí, passando os slides. Então, só para que vocês tenham aqui o nosso estatuto, vejam, eu fiz questão de deixar em negrito a data. Ele foi fundado em 25 de outubro de 1931. Portanto, daqui a 2 dias, né, nós completamos aí 93 anos de existência do sindicato. Só que é lógico, quando eu falo em 93 anos, se a gente voltar um pouquinho para trás na história, nós vamos ver que nós estávamos no começo do século XX.
nos anos 10, 11, 12, por aí, né? Um pouquinho mais para frente, porque na verdade foi 31, mas a fundação do sindicato, de fato, ela começou a ser pensada, começou a ser projetada nos anos 1912, como eu vou mostrar para vocês. Nós tivemos ali guerra, não sei se vocês todos sabem que nós tivemos ainda na segunda década de 1900, nós tivemos guerra mundial, depois houve toda uma questão de mudança de política, né? E isso obviamente interferiu, e nós tivemos então um intervalo, né, de tempo entre 31 e 73, em que o sindicato precisou se reorganizar. Tá? E eu vou mostrar alguns dados desse aqui, mas eu queria deixar bem claro para vocês a finalidade da nossa carta sindical que foi publicada, que foi concedida, perdão, em 1975. Qual é a finalidade do sindicato? Estudo, coordenação, proteção, representação, substituição legal da categoria profissional dos médicos na base territorial do Estado do Paraná. Então, o CIMEPAR hoje ele atende toda a base territorial do Paraná. É óbvio que nós temos outros sindicatos em outros estados, mas aqui no Paraná nós temos fundamentalmente, embora tenham duas cartas sindicais que estão ainda irregulares, vou colocar assim, não estão atualizadas, mas hoje nós temos basicamente vocês que após a sua diplomação vão poder estar aí trabalhando em qualquer cidade do Paraná, vocês vão ter a vinculação, vão poder utilizar o sindicato como uma referência para as suas discussões trabalhistas, ok? A ideia toda da fundação do sindicato foi o intuito de colaboração com os poderes públicos e demais associações no sentido de solidariedade profissional, ou seja, proteção da categoria médica no estado do Paraná, das formas que forem possíveis fazer proteção. Pode passar o seguinte, por favor. Dia 19 de dezembro de 1912, o Dr. Vítor Ferreira do Amaral, vocês sabem que existe uma maternidade aqui, né, que infelizmente eu acho que está, por enquanto, acho que ainda está desativada, mas ela foi desativada, por enquanto eu acho que não foi ainda reativada. Começou a pensar, a liderança do Dr. Vítor Ferreira fez com que eles começassem a pensar o que eles precisariam fazer para a categoria médica ter alguma diferenciação e para a categoria médica ter uma evolução do ponto de vista de estruturação. E um dos pontos foi justamente a fundação da Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná, está ali o prédio ali, não é, eu acho que a data da foto não é de 1912, mas é mais ou menos como era aquele prédio que a gente vê ali na praça, na Santos Andrade. Tá? O presidente já teve até a cara de Casa Branca ali, né? Já foi modificada, a cúpula já tá diferenciada, mas é basicamente isso que nós tínhamos. A universidade foi fundada, então, em 1913, a universidade começou a funcionar como uma instituição particular, o Dr. Vítor foi o primeiro reitor, e nós tivemos, então, a primeira turma de médicos na Federal em 1919. Ok? Pode passar, eu lembro que aqui nós já estávamos em guerra mundial. Em 1914, fundada a Sociedade de Medicina. A Sociedade de Medicina ela envolvia praticamente a associação, o que é hoje a Associação Médica e os sindicatos médicos, ou seja, as entidades médicas. Não existia ainda Conselho Regional. O Conselho Regional ele vem mais à frente na sua estruturação e tem também um dedo, né, digamos assim, uma participação aí do sindicato médico que foi organizado. Então, na prática, em 1931, nós tivemos aí a lei de sindicalização, que foi criada no governo de Getúlio Vargas, e essa lei de sindicalização, já com a participação de médicos aqui do Estado, permitiu, né, possibilitou que se fundasse, que se começasse a instituir, então, o que hoje é o Sindicato dos Médicos do Paraná. Dr. Assis Gonçalves foi o nosso primeiro presidente aí, e uma figura importante que foi talvez o mentor e organizador de todo o processo, fez com que o grupo discutisse a fundação, foi o Dr. Otávio da Silveira, que não foi o primeiro presidente, mas era o líder do processo que levou então a fundação e posteriormente a indicação do Dr. Assis Gonçalves como primeiro presidente. Pode passar o seguinte, por favor. Aqui só algumas das figuras marcantes aqui da nossa história sindical. Quando houve a reorganização do sindicato, o Dr. Francisco Bedus, que foi
eleito presidente, mas eu queria que vocês olhassem bem para essa frase que está lá em cima. Essa frase que foi dita pelo delegado regional do trabalho em 1973, lembrem que nós tivemos toda a questão de 64, a Revolução de 64, e ainda, obviamente, tivemos uma continuidade do processo revolucionário que ele não se encerrou nesse período, ele foi instalado nesse período e progrediu. E nós temos aqui uma figura que eu já vou pedir para a gente falar para vocês sobre isso. Então, em 73, discutindo a questão dos sindicatos, com a mudança que tinha acontecido no período anterior, com a extinção, digamos assim, das atividades sindicais anteriores, o general Adalberto Massa proferiu essa frase: só uma entidade sindical poderia fazer a representação jurídico-trabalhista da categoria. E essa instituição, obviamente, foi o Sindicato dos Médicos. Aí o doutor Francisco Xavier Beduski, que é anestesista, foi eleito presidente. Seguiram-se várias figuras nesse período, mas eu queria, obviamente, fazer uma homenagem especial ao doutor Mário Ferrari, que foi nosso presidente aí durante 25 anos e que eu tive aí a honra de substituir nesse mandato atual de 2022 a 2026. Tá? Nossa eleição é quadrienal. Nesse período aqui, nós temos uma figura marcante que eu queria fazer questão que o doutor José Ferreira Lopes pudesse ficar em pé, para eles te conhecerem. Zequinha, faz favor. Nosso doutor Zequinha é a história viva do Sindicato dos Médicos do Paraná. Nesse período, Zequinha, você consegue vir até aqui, não? Zequinha foi um esforço grande. Durante todo esse período que nós tivemos aí a Revolução, né, de 64, houve todo um trabalho sindical, houve toda uma disputa, digamos assim, por espaço para representação e para buscar direitos da categoria, e essa disputa, ela teve momentos de violência, momentos de exílio, momentos de grande dificuldade para aqueles que fizeram a defesa da bandeira dos direitos trabalhistas. Tá? O doutor Zequinha é a personagem viva dessa história. Nós temos, inclusive, um vídeo específico, uma gravação, uma filmagem específica sobre toda a história do doutor Zequinha, e agradeço muito, Zequinha, a tua presença aqui, porque eu acho que o Zequinha estar aqui, para nós, é uma honra e é uma homenagem pessoal. É a história viva do sindicato. Bom, a partir digamos assim, do empenho desses colegas aí que nos precederam, nós fomos obtendo conquistas, e eu gostaria de passar para vocês um pouquinho dessas questões. Hoje essa é a nossa diretoria. Eu ia colocar a foto de todos aqui, mas acho que ficaria muita foto e tem muita gente bonita, né, as meninas principalmente, mas tem muita gente feia, então eu digo, eu vou poupar os alunos dessa situação, porque alguns nós já passamos aqui. Mas essa é a nossa estrutura hoje. Tá? Nós temos uma diretoria executiva, que é composta por 7 diretores e uma diretoria adjunta, além da diretoria adjunta, também diretores regionais em todo o estado do Paraná. Tá? Não em todas as cidades, mas em todas as regiões. Tá bom? E essa nossa diretoria ela tem mandato até 2026, tá? E a partir de 2026, abril de 2026, então são feitas eleições, vocês vão ser convidados a participar dessas eleições também, para que a gente tenha aí uma sequência desse processo diretivo que já vem 93 anos. Pode passar o seguinte. Quem o sindicato representa? Vocês viram o artigo 1º ali, mostrando qual é a finalidade, o objeto do sindicato, mas deixar muito claro que o Sindicato dos Médicos no estado do Paraná, ele representa os médicos. Tá? Não só os médicos, mas pode passar o seguinte, também representa os estudantes de medicina. Tá? E por isso é que nós estamos aqui conversando com vocês e dizendo novamente, né? É um momento para nós histórico, no sentido de reanimar, de reativar, de fazer com que o núcleo acadêmico possa ser sempre um objeto aqui de ajudar a construir uma história para a medicina do Paraná.
Nós sabemos que ainda tem muita coisa para ser feita, para ser melhorada, e essa melhoria ela sempre será obtida através da participação de todos. Tá? O sindicato é o representante, é o substituto legal de qualquer movimento coletivo dos médicos. Tá? Então é importante que vocês tenham essa noção. O Conselho Regional é extremamente importante nas questões éticas relacionadas ao exercício da profissão. A Associação Médica tem um papel fundamental na construção do conhecimento, tá? da questão associativista dos médicos, mas a representação médica, do ponto de vista do trabalho, da dignidade, das responsabilidades profissionais e também daquilo que possa, de alguma maneira, interferir no exercício da medicina, tá? Ela está vinculada aos sindicatos médicos do Paraná. Tá? Depois vocês vão ouvir a fala dos nossos de outros diretores e também da nossa área jurídica, e vocês vão entender o que o sindicato de fato faz e o que ele consegue fazer em favor da categoria como um todo. Pode passar, por favor? Então, só para colocar aqui algumas das atuações, algumas permanentes, né? Nós temos sempre a participação nos conselhos municipais de saúde, pelo menos nas comissões, né? Nem sempre a gente consegue ser eleito nos conselhos municipais, que é uma coisa que até é preocupante, porque muitas vezes o Conselho Municipal de Saúde ele elege representantes de outras categorias e não médicos que muitas vezes poderiam dar uma orientação mais adequada para as decisões que são tomadas nos conselhos. Mas, enfim, faz parte da nossa questão democrática. Mas colocar aqui cerca de 100 denúncias por desrespeito à condição de trabalho, várias ações em curso, depois o Dr. Luiz Gustavo, que é o nosso da nossa assessoria jurídica, também pode falar sobre isso, mas para vocês terem uma ideia dos números, nós conseguimos, em relação às ações trabalhistas, um reconhecimento de direitos trabalhistas aos médicos, nos últimos 4 ou 5 anos, mais de 40 milhões de reais, que são repassados aos médicos porque não tiveram os seus direitos trabalhistas reconhecidos. E isso não é dinheiro do sindicato, tá? Não vamos pensar que isso está no nosso caixa, de jeito nenhum. Isso passa direto para os médicos, isso vai... Né? O doutor Luiz Gustavo depois pode até... É um dos responsáveis por essas vitórias jurídicas que a gente tem. Isso é repassado diretamente aos médicos. Por quê? Porque fez um plantão e não recebeu, porque fez hora extra e não recebeu, porque ele foi, de alguma forma, não teve 13º e por aí vai. Tá? São direitos trabalhistas que não são reconhecidos e que o sindicato vai lá e faz, olha, se aqui não for reconhecido, está aqui a questão jurídica, por favor, traga esse recurso para quem merece. Tá? Então, esse é o grande papel do sindicato, no sentido não do dinheiro em si, mas do reconhecimento da dignidade da profissão. Ok? Só para vocês terem ideia, a gente lida, acho que diariamente, eu estou falando diariamente, não é uma vez por dia, várias vezes, às vezes no mesmo dia, com questões de sobrecarga de trabalho, sobre assédio moral, tá? Sobre, a partir de agora você não vai mais fazer o teu trabalho aqui, você vai agora, daqui 10 minutos você tem que estar lá num outro endereço. São coisas que absolutamente são difíceis de entender. Você não vai poder ter Natal, você não vai poder ter Ano Novo com a tua família, e por aí vai. Tá? São questões que às vezes a gente enfrenta, não só aqui, não estou falando especificamente de Curitiba, mas no estado como um todo. Questão relacionada à falta de pediatras nas UPAs, nem todo mundo tem a capacidade, o conhecimento, ou a habilidade para lidar com pediatria, né? A gente sabe que, geralmente, depois de algum tempo, a gente perde um pouquinho a noção de como lidar com questões pediátricas, por exemplo, com questões cirúrgicas, e aí vai embora. Né? Então, uma das brigas que a gente tem também é a discussão dos pediatras. Um dos pontos mais importantes de combate da atividade do sindicato hoje é uma situação chamada de terceirização. Para quem talvez não esteja acostumado com o termo, tá? A terceirização ela é a contratação do médico para executar uma ação, mas não a contratação pelo empregador direto, e sim por um empregador indireto. E uma das nossas maiores discussões, e até uma das nossas vitórias, depois o Luiz Gustavo detalha, o terceiro que faz a contratação, muitas vezes quando o poder público traz o terceiro para essa relação, ele traz de uma forma de licitação, etc, etc.
Tá? O terceiro, que contrata o médico, não faz uma contratação dando ao médico os direitos que ele deve ter como um trabalhador que é. Normalmente ele faz a terceirização, por exemplo, vou dar um exemplo mais comum, dizendo e aí um alerta para vocês que vão ingressar na carreira, ele diz assim, olha, você vai vir trabalhar comigo, você quer fazer um plantão, eu tenho aqui um horário de atendimento aqui no ambulatório, em qualquer lugar, mas eu vou te trazer aqui para você trabalhar comigo, só que você não vai ser meu empregado, você vai ser meu sócio. Então a empresa, ela diz assim, não, você vai ser meu sócio. Puxa, mas como que eu sou sócio? Eu não tenho dinheiro. Não, você não precisa entrar com dinheiro, você vai entrar com trabalho. Mas por que ele faz isso? Ele faz porque, primeiro, se desobriga das responsabilidades trabalhistas. Mas tem um perigo muito grande nisso, da impressão que você consegue o emprego por causa dessa terceirização, dessa sociedade, mas tem um perigo muito grande que, às vezes, os colegas não percebem. Isso é um alerta que o sindicato faz repetidamente. Nós tivemos ontem, numa discussão da nossa diretoria, ontem não, hoje, né? Hoje, numa discussão da diretoria, um colega pedindo auxílio, por quê? Porque ele era um empregado de uma empresa nessa condição. O que acontece? Ele passa a ter como sócio, e fica o alerta para todos vocês, ele passa a ter como sócio as obrigações totais da empresa. Se eventualmente, vamos imaginar uma determinada situação. Eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um plantão aqui e o paciente, por alguma questão, entende que houve alguma falha no processo assistencial e acha que o médico é o responsável por isso. Ele pode acionar diretamente o médico, certo? Sem chamar a empresa responsável pela contratação, pela prestação do serviço, ele chama diretamente, ele traz a responsabilidade do médico e o médico fica sozinho nessa questão para responder à questão trabalhista, à questão judicial aí no caso. Tá bom? Obrigado, Cláudio. Acho que não tem copo, né? Vai no gargalo. Então, esse é um aspecto importante e já serve de alerta para vocês, tá bom? Muito cuidado. Recomendação. Sempre que vocês tiverem alguma possibilidade de contratação, que vocês forem participar de algum concurso, dê uma perguntadinha para a gente. Pergunta para nós, para a nossa assessoria jurídica, o que está certo, o que está errado, o que vai acontecer depois da contratação, o que vocês passam a ter de direito, o que vocês não vão ter de direito. Isso é importante, tá? Porque isso vai servir de orientação, inclusive para que vocês não sejam explorados do ponto de vista do trabalho e muitas vezes de responsabilidade que não cabe a vocês, tá bom? Então, só para dar algumas questões aí em relação às atividades, pode passar um pouquinho. Alguns acordos que nós tivemos, a FEAS, que é hoje a Fundação de Assistência à Saúde aqui do município de Curitiba, é hoje a maior contratante de mão de obra médica, tá? Por via CLT, né? Por uma ação do sindicato, que depois eu vou pedir que o doutor Luiz Gustavo, que foi o nosso defensor aí nessa questão, conseguiu fazer. Mas hoje é a maior contratação de mão de obra médica do sul do Brasil, se não me engano, né, doutor Luiz Gustavo? Ok? Temos lá essa discussão permanente com o FEAS, frequentemente a gente tem uma relação harmoniosa e às vezes desarmoniosa. A gente vai brigar pelos direitos que nos cabem, né? Pode passar o seguinte? Aqui só um exemplo de um dos acordos que nós tivemos numa ação judicial. O juiz entendeu que não caberia repasse direto de honorários, mas ele determinou que esses honorários, que essas multas, etc., fossem repassadas de alguma forma para a sociedade, e nós tivemos, então, 12 projetos, tá, que o próprio sindicato fez para que esse repasse acontecesse. Pode passar? Um dos grandes benefícios que nós temos hoje, além de outros, né, eu vou colocar só aqui um dos principais, é o nosso plano de saúde. Os médicos filiados, e vocês como acadêmicos também têm essa possibilidade, vocês podem disponibilizar, podem ter um plano de saúde, né? Vocês viram que a Unicred também fez aqui, aliás, quero agradecer a Unicred por todo o apoio aí nessa jornada nossa aqui, mas nós também temos um plano de saúde que favorece em condições bastante boas, né, aos filiados do CIMEPAR, que
em não utilizando esse recurso, podem ter preços majorados e alguma dificuldade aí na contratação. Nós fazemos junto com a Unimed Curitiba e com a empresa administradora, que é a Campeã, a gente faz a gestão do plano para que ele não sofra reajustes muito grandes, como acontece na maioria das outras empresas, né? A gente vê, porque isso nos permite fazer uma gestão com um pouco mais de conhecimento, já que a questão aí é saúde. Pode passar? Tivemos aí uma cerimônia de comemoração dos 90 anos da Câmara, dos vereadores, aí, em função dessa comemoração, que foi uma sessão solene, específica, marcante para nós do sindicato. Pode passar o seguinte. Tivemos várias homenagens, inclusive o Dr. Zequinha foi homenageado nessa ocasião também. E eu queria só fechar aqui minha fala com o pronunciamento do Papa Francisco nessa Conferência Internacional de Genebra, em 2021. Papa Francisco, em que pese aí algumas questões que tem gente que de alguma forma critica, e aqui não é pelas posturas políticas e nem religiosas, mas sim pelo que ele expressou, ele colocou nessa conferência do trabalho em Genebra, duas questões importantes. Diz, olha, o movimento sindical enfrenta dois desafios transcendentais. Primeiro deles, o sindicato nasce e renasce. Tá? E o nosso, em 93 anos, teve períodos de piora, períodos de melhora, como qualquer pacientinho que vai viver muito tempo. Tá bom? Mas se recuperou e, felizmente, estamos numa condição bastante adequada agora até para pensar novos projetos. Mas o que é importante, falou que uma das características do sindicato é dar voz aos que não a têm. A representatividade coletiva que o sindicato tem, muitas vezes, tira de você, médico, de você, acadêmico, aquela coisa do eu não vou denunciar, eu não vou falar porque depois eu vou sofrer represália. Tá? E este é um dos grandes papéis do sindicato, no sentido de dar a vocês essa voz que não precisa ser identificada. A gente reconhece que existe um direito que não está sendo prestado e nós vamos lá fazer a defesa de quem tem esse direito, independente de dar o nome, ok? Então, isso é importante. Primeiro fator, dar voz ao que não tem. E o segundo é inovação. Tá? A segunda colocação que o Papa Francisco fez. O que é inovação? É a gente procurar trazer movimentos novos, trazer buscas novas. Por quê? Porque a sociedade muda. E, obviamente, como a sociedade muda, nós também precisamos mudar. Nós também precisamos fazer adaptações aos movimentos sociais, né? Para possibilitar a que todos tenham acesso. Um exemplo muito rápido é a quantidade de médicos que vão se formar muito em breve. Vocês vão enfrentar o mercado de trabalho com maior dificuldade do que eu particularmente tive. Eu sou formado, para vocês terem ideia, em 78, eu já estou quase nos 50 anos. Né? Tenho quase meio século. Né? O nosso mercado de trabalho era completamente diferente do mercado de trabalho que vocês vão enfrentar daqui a pouquinho. Tá? Então é importante que a gente tenha movimentos que permitam a vocês terem condições de trabalho adequadas. Tá? E isso é um papel que o sindicato precisa ter, e aí eu sou totalmente a favor dessa colocação que o Papa Francisco fez, e por isso eu trouxe para a gente conversar aqui. Ok? Então acho que esse era o último slide, se puder passar. Estamos à disposição de vocês, tá bom? Faço questão, eu acho que a ideia da gente seguir aí com a diretoria do DANC e, eventualmente, de outros diretórios acadêmicos, né, é justamente para que a gente tenha uma relação mais próxima e possa dar segurança a vocês no exercício profissional mais à frente. Tá bom? Muito obrigado e parabéns pelo evento.